Olá a todos, vamos aqui dar continuidade ao exemplo aqui de Pygame para a gente ver um pouco as funcionalidades dele. Bem, então, para continuar aqui, eu vou salvar esse arquivo como exemplo 3, só para ficar registrado aqui os avanços. Bem, estamos vendo aqui um pouquinho, né, o jogo. Já está na hora, talvez, da gente organizar um pouquinho aqui esse código. Ele não está tão grande ainda, mas isso aqui vai começar a crescer. Então, tem uma proposta do Pygame de organizar os arquivos principais, os arquivos que executam, ou seja, não aqueles módulos que você importa, por uma função que você, na verdade, por uma chamada que você detecta que é a função principal e aí chama essa função, né? Várias linguagens têm aí a função main e tal. O Python não tem isso, mas não é difícil simular. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui if, né, nesse código aqui, a última chamada, underscore, underscore, name, underscore, underscore. Estou perguntando aqui, qual que é o nome aqui da execução desse arquivo aqui. Se for main, ou seja, se esse arquivo for o arquivo principal que eu estou executando mesmo, eu vou chamar uma função main. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo dizer se esse arquivo for de fato o principal, chama uma função main, que não existe ainda. Por que isso é importante? Suponhamos que depois eu vou querer importar esse arquivo para outro projeto maior, por exemplo. Pode ficar um pouco confuso, ele pode querer executar coisa que não deve. Então, fazendo essa proposta, o código em geral fica mais claro de entender, ou seja, eu estou dizendo que tem uma função principal, que eu vou chamar de main, e que ela só é acionada se de fato eu estiver executando esse arquivo em especial, tá? Então vamos lá definir a função main, eu vou deixar o cinza aqui de fora, não há necessidade, podemos dizer que ele é uma constante, ele pode ficar fora, e vou chamar aqui, ó, def main, tá? Colocar tudo aqui dentro do main. Então, tudo isso aqui, selecionar, tab, né, para ficar parte da função e pronto. Então, todo mundo agora faz parte dessa função aí principal, tá? Todos os códigos que executam alguma coisa, tá? Então, quando eu rodar esse programinha aqui no Python, ele vai ver que tem uma função, até pode dar uma olhada, mas na verdade ele só vai executar isso aqui, de fato, né? E ele vai ver, se for a função main, executa o main, tá? É uma forma elegante aí de já organizar um pouco o código, tá? Bem, então, já que a gente está organizando o código, vamos fazer outras coisas aí para ficar mais clara. Então, por exemplo, o Python, ele gosta aí que você defina o que são todas as funções, por exemplo, né? Então, eu vou escrever aqui, não tem muita explicação para essa aqui, mas vamos lá. Rotina principal do exemplo de jogo com Pygame, por exemplo. Ponto. Tá? Então, o que eu fiz? Eu criei essa... É uma string aqui, a gente põe essas 3 aspas, né? Na verdade, isso aqui poderia ter várias linhas. E aqui eu tô, na verdade, como tá logo aqui depois da função, o Python já entende que isso aqui é uma explicação do que é essa função, né? Uma docstring. Então, isso é uma coisa muito comum nas chamadas. Outro lugar que você pode pôr é no começo do código. Inclusive é uma boa prática, né? Tem gente que gosta de botar na mesma linha, eu prefiro botar separado um pouquinho aqui. A gente pode colocar aqui, ó, programa, exemplo de Pygame. Opa, você pode botar também, sei lá, o autor, falar, sei lá, vou colocar meu nome aqui. Por exemplo, tá? Não esquece de fechar também com 3 aspas. Pode botar data, tem uma série de formalismos depois, se você quiser colocar variáveis que definisse isso, mas vamos aqui no mais simples primeiro, tá? Então, fazendo isso, eu deixo um pouquinho mais claro aqui, né? Se forem sem 2 pessoas autores, não tem problema. Vai ficando um pouquinho mais claro o que é meu código, né? Organizando ele um pouquinho melhor. Isso vai te ajudar muito lá na frente. Bem, vamos rodar esse programa para ver se ele ainda está funcionando direitinho? A gente roda aqui, ainda está lá. Vamos fazer o seguinte. Tá vendo essa caneca aqui? Ela está indo embora, né? Não quero mais que ela faça isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer que quando ela bata aqui no cantinho, ela volte.
Ela vai e volta, vai e volta. Tudo bem? Então, o que a gente precisa fazer? Onde que está a rotina aqui? Ó, que desenha ela, tá aqui, ó. Essa é a rotina que desenha ela. E essa rotina, eu defino aqui a posição dela, né? Comecei com 0. Aí a cada interação aqui do loop, que está rodando a 60 quadros por segundo, ele anda 0,2 mais o delta time aí, que é uns 16, 17 milissegundos, tá? E aí vai andando. Até aí tudo bem, mas o que eu quero fazer é o seguinte, quando ela chegar lá no cantinho, eu quero que ela volte, tá? Então, esse pose, eu não quero que ele deixe passar da tela. Então, vamos começar aqui por partes. Como é que eu posso fazer isso aqui? Primeira coisa que eu posso fazer é falar assim, alguma coisa assim, ó. If pose, se a posição for maior, né, que o limite da tela, né, então, porque vai começando lá, 0, 1, 2, 3, até o tamanho da tela, tá? O tamanho da tela a gente definiu aqui que está 400, tá? 400 pixels. E também tem o tamanho do próprio objeto aqui, da sprite, né? Então, eu tenho que tomar mais cuidado que se eu fizer no 400, a sprite vai sumir, ela vai atravessar tudo e vai ficar lá no cantinho. Depois ela até voltaria, mas se eu botar aqui 400 direto, eu vou ter um problema, que ela vai sumir, e eu não quero. Eu quero que ela, quando chegue no cantinho dela mesmo, ela volte. Então, para isso, vamos terminar aqui só para ficar interessante. Quando fizer isso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ela inverter. Então, eu poderia botar, por exemplo, inverter o sinal desse 0,2 aqui, né? Ele está somando, mas aqui é positivo vezes o tempo. Coisa que eu posso fazer é, quando chegar aqui, eu inverto o sinal desse 0,2. Eu posso colocar uma outra variável aqui, mas no caso eu vou fazer uma brincadeira diferente aqui. Eu vou criar uma variável aqui, velocidade, e vou colocar o 0,2 aqui, tá? Então, aqui em vez de 0,2, velocidade, tá? Até aí, nada demais, não mudei nada, né? Só que tem uma variável, eu coloquei aqui. Então, ele vai, mesma coisa. Só que, se for uma posição for mais que 400, eu vou fazer o seguinte. Velocidade igual menos velocidade, né? Estou trocando o sinal dela. Então, o que estava positivo está negativo. E aí o que acontece? Ela vai inverter a direção, né? Depois vai sumir do outro lado, né? Mas parece que é mais ou menos isso. Faz sentido esse código, né? Então vamos testar para ver se está certo mesmo. Pô, mais 400, mais 400, velocidade, inverte, vamos lá testar. Olha lá. Aí vai sumir e some, tá? Então, vamos começar a corrigir esse código aqui. Primeira coisa, eu falei que ia sumir, mas eu não quero que suma. Na verdade, eu queria que diminuísse um pouquinho, né? Esse 400 fosse o tamanho da sprite também. Para fazer isso, eu tenho que saber a sprite. Eu até posso ver o arquivo e tal. Mas vamos fazer aqui de uma forma mais elegante aqui. Que eu tenho o tamanho, tá aqui a imagem, né? Eu posso fazer 400, né? 400 é aqui no cantinho. Posso fazer 400 menos o tamanho dela, né? Que aí vai ser 300 e sei lá quanto, né? Então, vou fazer 400 menos imagem, que é o que eu tenho, ponto, né? Aí, esses códigos têm, desculpa, esse objeto, imagem, né? Que é o que eu carreguei, ele tem um monte de método. No caso, tem um método interessante, que é o with, né? Get with, assim, ó, tá? Isso aqui vai me dar qualquer largura da imagem, né? Os pixels lá, a quantidade de pixels da largura de imagem. Então, se eu fizer isso, provavelmente agora, se não tiver nenhum erro, ele vai bater lá no cantinho, mas ó, pumba, volta antes de sumir. Beleza, já avançamos um pouquinho. Vamos fazer agora ao contrário também? Então vamos fazer quando bate lá, mas vamos fazer também quando, vamos fazer aqui, a gente pode fazer um if no primeiro momento, né? Pos, e aqui pode ser zero mesmo, né? Se menor que zero, né? A gente inverte de novo a velocidade. Pronto. Aqui é mais fácil, aqui eu não preciso pegar né, só zero, porque a imagem começa no cantinho esquerdo mesmo, né? Então, se eu fizer isso, ela vai ficar de um lado para o outro. Vamos testar? Olha lá. Ó, foi para um lado, chegou no outro, voltou. Então, está fazendo o que é esperado. Pronto. Bem, o que mais que a gente pode melhorar esse código aqui? Bem, esse 400, eu sei,
posso até roubar ele aqui, né, botar isso aqui numa variável e tal. Inclusive, assim, acho que já passou o tempo, dá pra gente agora já entender o que que é, vou botar aqui como se bota normalmente, né, que é isso aqui é um parênteses, né, usando uma tupla faz mais sentido, tá. Que em termos práticos não vai mudar muito, mas a gente, fica um valor mais gravado aqui, ele não precisa ficar toda hora preocupado se esse valor vai mudar, se vai mudar de valor ou não, tá. Então, normal é para esse tipo de coisa que está fixa, é usar uma tupla aqui mesmo. Bem, então vamos deixar lá, mas o ponto não era esse, o ponto aqui, ó, eu sei que é 400 porque eu botei, mas a gente não está fazendo isso, mas supomos que eu fosse reescalar a imagem, né, o tamanho da janela, a imagem, janela maior, o Pygame é todo definido por pixels. Então, esse número podia virar uma furada. Então, da mesma forma que eu tenho o getWidth para imagem, tem uma curiosidade grande aqui. A superfície, né, que é a que a gente desenha, a gente também tem o getWidth dele. Então eu posso botar aqui, da mesma forma, o 400 surf.get underscore width. Que isso aqui, nesse momento, devido a 400 mesmo, menos esse tamanho aqui. Então, ficaria mais interessante. Então, se eu rodo esse programa, não deveria mudar nada, na verdade. Mas se eu aumentar a minha janela um pouquinho, não teria problema, porque está sempre recalculando aqui conforme o tamanho da janela, tá? Por padrão, não é possível reescalar, né? Não está habilitado, depois a gente até pode discutir isso, mas nesse momento não dá, a janela está tamanho fixo. Bem, fizemos agora esse movimento aí para um lado para o outro, legal, mas tem uma coisa que às vezes pode dar problema da forma que está feita aqui. Se ou por algum motivo ele pular e não perder, às vezes eu posso ter ele preso aqui nos cantos, que às vezes ele pode pular porque esses dados aqui a gente está fazendo com precisão de ponto flutuante, então não é legal. O que a gente recomenda aqui é que, já que eu sei que não poderia passar, inclusive eu poderia ter ele passando um pouquinho, então vamos fazer o seguinte, essa posição aqui, vamos fazer o seguinte, se ela passar, vamos forçar ela ficar nesse valor aqui. Se quiser, você podia, para não chamar o método duas vezes, você até podia salvar numa variável e tudo, mas aqui acho que não justifica, tá? E aqui é a mesma coisa. Então, se passar lá do canto, e eu vou inverter a velocidade, mas também já deixa no canto, não corre o risco dele atravessar e depois ficar preso lá, tá? Então eu vou botar aqui posto para zero também. Novamente, isso aqui não vai mudar em nada no nosso código. Muito bem. O que mais que a gente pode fazer? Da mesma forma que ela está andando para esquerda e para direita aqui, a gente podia fazer para cima e para baixo, tá? Então, e aqui a gente tem, ó, o posto como um número só. Mas perceba aqui, ó, se eu quisesse, eu podia colocar isso aqui nessa listinha aqui com dois valores. Talvez fosse mais elegante, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos converter isso aqui para de fato pos virar uma lista e colocar os valores. Então pos, tira isso aqui e vamos aqui em cima, pos agora vai ser uma lista com 0 e 0. Perfeito? Vamos começar lá naquele canto. Vamos fazer a mesma coisa para velocidade? Aí a gente já vê, a gente bota de repente aqui um número um pouquinho diferente, por exemplo, 27, 0.27, para a gente fazer ele andar nessa direção aqui vertical. Bem, fazendo isso, vamos ter que fazer alguns ajustes aqui. Primeiro, vai ser aqui, né, que a gente estava alterando só um valor, agora a gente vai ter que alterar dois. Vão ser ligeiramente parecidos, mas um vai ser aqui no 0 e outro no 1, tá? A gente pode fazer menos com a velocidade, né? Vamos pegar aqui a velocidade 0 e aqui a velocidade no 1, tá? Então eu vou estar multiplicando pelo tempo e somando aqui com a velocidade, fazendo essa operação. Beleza. Os testes eu vou ter que fazer da mesma forma, né? Então, aqui 0, aqui 0, que são as rotinas que eu já tinha, né? Onde tem mais? Aqui também 0, aqui 0, né? Que é a primeira coordenada. A velocidade tem o mesmo princípio. Então, vamos botar aqui um 0 também. Pronto. Bem, se a gente fizer dessa forma,
ele vai para um lado para o outro, vai começar a descer, mas eu também não tenho a rotina de tratar os eventos, né? Então, nós precisamos fazer tanto para o 0, né, quanto para o 1. Vou aproveitar e fazer aqui um elif, né? Tanta diferença assim, mas pode ficar legal. E vou fazer agora aqui, né, Ctrl C, copiei tudo. Só que onde está 0, eu vou mudar para 1. Então tem que tomar cuidado aqui para não... Ctrl C, Ctrl V é sempre um perigo. Você errar alguma coisa. Mas parece que é isso. Opa, faltou um aqui. Mas parece que é isso aqui. E óbvio, aqui não é mais get with. Adivinha? Você da mesma forma que tem o hit, você tem o height. Então vamos lá. Pronto, tá lá. Aparentemente tudo certinho. Temos aqui um código agora que faz a análise tanto para a coordenada aqui, quanto na horizontal quanto na vertical, né? O x e o y, a gente poderia dizer, tá? Opa, aqui, faltou fazer aqui. Tá, cidade, parece que tá certo, vamos testar? Sempre testando, não vai fazendo muito código sem testar. Tudo que você consegue testar, teste. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Tá fazendo aí o que era esperado. Bem, tem algumas coisinhas a mais que dá para fazer. Uma delas, não sei se dá para ver no vídeo direito, mas às vezes aparecem uns cortezinhos aqui na imagem. Isso é um problema que o Pygame tem. O Pygame, obviamente, é um pouco mais simples para fazer jogo, e ela tem algumas limitações, né? A gente chama o VSync, um recurso que teria para sincronizar o redesenho da tela com a atualização dos buffers de imagem. O Pygame não tem isso, então de vez em quando aparece esse tearing, que é screen tearing, né? Esses cortezinhos aqui na imagem. Tem algumas coisas que, na verdade, sim, isso não vai resolver o problema, mas existe um truque aqui que dá para fazer que pode ser conveniente. Tá vendo? Na hora que você lê o arquivo aqui, você pode converter essa imagem também, tá? Então, o que você faz aqui? É só digitar convert mesmo. Faz isso aqui, né? Chama, e ele vai converter essa imagem para já o padrão de tela do Pygame. Você fazendo isso, você pode reduzir. E o que aconteceu? Aconteceu uma coisa interessante. Eu chamei o convert direto e ele deixou o que era transparente preto. Por quê? Porque existem duas funções de convert. A convert normal e outra que é a alpha. A alpha ela preserva o canal transparência, né? Esse arquivo que eu estou lendo aqui, o caneca.png tem. Então, para eu não perder, eu tenho que usar o convert alpha. Se eu fizer isso, pronto, problema resolvido. Outras coisas que dá para fazer, talvez, vamos aproveitar aqui esse videozinho. Outra coisa que dá para fazer legal na verdade, deixa eu rodar aqui. Quando você vê, quando a gente está rodando, está aqui Pygame Window. Uma coisa que dá para fazer que é legal é, de repente, trocar esse título aqui, né? Acho que já está na hora de fazer isso. Não é muito difícil. O que a gente pode fazer? Aqui, depois do init, por exemplo, eu já posso fazer isso. Ou até aqui, na verdade, não tem muito um ponto exato. Fazer aqui, por exemplo. A gente pode fazer assim, ó, pygame.display.set caption, e aí eu boto aqui no parâmetro o que eu quero. Então eu vou chamar lá de exemplo Pygame, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Olha lá, agora o texto aqui não apareceu certinho. Bem, estamos evoluindo aqui aos pouquinhos o nosso código. Eu acho que aqui já mostrei algumas coisas interessantes. Depois a gente volta com mais videozinhos explicando Pygame. Obrigado, até breve.